Convido os irmãos mais uma vez a ler a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós leremos dos versículos de número 43 a 54. Evangelho segundo João, capítulo 4, de 43 a 54. E diz assim a palavra de Deus: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por causa da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, a sua palavra nos foi transmitida, nos foi revelada, Pai. Pedimos para que o seu Santo Espírito oriente o nosso entendimento, quebrante o nosso coração diante desse texto. Que nós possamos reconhecer aqui a grandeza de Jesus Cristo, o seu reinado, o seu poder, em tudo que Ele faz por nós, Pai, que é mérito do Senhor. Obrigado por tanto amor e por tanta graça, Pai, em nossas vidas. Sê conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa época da história que nós chamamos de pós-modernidade, onde nós muitas vezes vemos que qualquer coisa é motivo para fé, qualquer coisa é motivo de crença, onde qualquer verdade é uma verdade, onde a verdade, o que a palavra de Deus nos ensina, é mais uma verdade entre tantas verdades. Mas a palavra de Deus nos deixa muito claro, e Jesus nos lembra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É definido isso. Jesus não é uma verdade, Jesus Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Somente através de Cristo nós podemos entender todas essas questões. E nós, bombardeados por tantos convites de fé, nós nos deparamos com falsificações da fé. Se eu perguntar para você o que significa fé, o que é a fé, qual é o sentido da fé, com certeza nós vamos tentar dar várias definições do que é fé. Mas quando nós olhamos pelo mundo afora, nós encontramos alguns tipos falsos daquilo que é fé. Nós vemos uma fé crédula, onde qualquer coisa dá para se acreditar, né? Nós vemos que existe na sociedade uma ascensão do horóscopo, não é verdade? Eu fiz tal coisa porque o meu signo fez isso e tudo mais. Nós vemos outras pessoas achando que existe energia positiva, energia negativa em pedras, em ambientes, né? Existem todo tipo de crendice para tentar tirar um mal olhado, olho gordo. Existem várias falsificações do que é fé. Existe também o fato de que é ensinado que fé e que a razão são duas coisas que não se misturam. E existe também o fato de que existe um ensinamento de que a fé ela pode ser qualquer coisa que você acreditar. Se isso faz bem para você, isso pode ser uma verdade na sua vida. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O texto que nós lemos aqui nos ensina que a convicção e firmeza na fé não existem sem Cristo.
não existem sem Cristo, onde essa convicção e essa fé, ela precisa se apoiar na palavra de Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui, nós podemos entender que Jesus, ele está voltando de Jerusalém, por decorrência da festa da Páscoa. João capítulo 2 e capítulo 3 vai falar muito sobre isso, onde Jesus ele foi para Jerusalém por decorrência da Páscoa. Jesus lá expulsa os cambistas, Jesus lá ele faz grandes sinais, Jesus ele batiza por intermédio dos seus discípulos. Jesus então ali no começo do capítulo 4, vê que Jesus ele percebe que ele precisa ir embora porque os fariseus queriam matar Jesus. Nesse tempo acontece um intervalo ali onde Jesus ele encontra com a mulher samaritana, prega em Samaria, fica alguns dias em Samaria, e então Jesus ele continua dando sequência, continua viajando aqui. 2 dias que ele passou por Samaria, Jesus ele continua indo em direção da Galileia. E ali Jesus ele vai para o primeiro lugar onde ele fez o seu primeiro milagre, lá em Caná, na Galileia. E ele está numa cidade ali próxima, que é Cafarnaum, cerca de 30 quilômetros, existe um homem que tem seu filho doente. E ele ouviu falar que Jesus foi para aquela região e ele precisa desesperadamente, ele não tem outra escolha. Ele ouviu falar do que Jesus fez e então ele anda 30 quilômetros até Caná da Galileia e ali ele vai falar com Jesus, porque ele ouviu falar o que Jesus fez. Muitos dos galileus que não criam em Jesus antes e começaram a crer porque Jesus realizou grandes coisas, desafiou até mesmo a autoridade eclesiástica daquela época, via que Jesus era poderoso não apenas em sinais, mas em palavras, e estavam seguindo Jesus por aquilo que poderiam fazer. Quando a gente vai ver o propósito do Evangelho de João, lá em João capítulo 20, o evangelista aqui ele deixa muito claro qual que é o propósito disso. Falar o que Jesus faz, falar como Jesus ele mostra ser Deus através da sua palavra, através de milagres, através da sua autoridade. Esse é o propósito da carta do Evangelho de João. E aqui nós vemos mais um milagre para endossar esse propósito. Jesus ele também cura. Jesus ele mostra ser Deus através da cura. Muitos galileus aqui estavam seguindo Jesus somente por aquilo que ele pode fazer. E nesse aspecto eu quero trazer 3 lições para os irmãos essa manhã. E a primeira lição é que nós não devemos ter uma fé crédula. Nós não devemos ter uma fé onde podemos estar acreditando em qualquer coisa, podemos estar sendo malhados por qualquer coisa de uma forma muito conveniente. Hoje eu acredito nisso, amanhã eu acredito naquilo. Jesus aqui ele estava sendo seguido por esses galileus, ele estava sendo procurado simplesmente por aquilo que ele podia fazer. Jesus ali estava sendo buscado por causa dos milagres. Em outros momentos na palavra de Deus, Jesus, em João 6, por exemplo, muitos estavam seguindo Jesus porque Jesus poderia multiplicar pão e peixe. Jesus não estava sendo reconhecido como o Cristo. Jesus estava sendo reconhecido como um milagreiro. Jesus estava sendo reconhecido no coração daquelas pessoas como alguém que faz coisas grandes, como mais um profeta. E João, no capítulo 4, aqui vai nos dizer, com um comparativo com João capítulo 2, onde Jesus ele faz muitos sinais. João capítulo 2 vai dizer que o próprio Jesus não confiava nessas pessoas porque conhecia a todos. Ou seja, meus irmãos, crer que Jesus pode fazer milagres, pode fazer coisas na sua vida, não significa que você crê que Jesus é o Cristo. Não significa que Jesus é o Senhor da sua vida. E nós precisamos ter esse cuidado, que a fé em Cristo é algo que é alicerçada com uma firmeza. É isso que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a firme convicção, é uma firme convicção, não é algo abstrato, é algo concreto, e nós não podemos correr o risco de cair nessa tentação, de seguirmos a Cristo somente por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Jesus abençoa as nossas vidas? Com certeza. As promessas de Cristo são acompanhadas também por bênçãos nessa vida aqui. Com certeza são. Mas o grande desafio da espiritualidade é continuar sendo firme em Jesus,
mesmo quando nada estiver acontecendo, ou pior, quando tudo estiver dando errado na sua vida, é continuar sendo firme. Um pastor de igreja, por exemplo, ele não é o responsável por você lidar com a sua tristeza quando você está num período muito ruim na sua vida. Um pastor, por exemplo, ele tem a responsabilidade de te manter firme na fé, mesmo quando as coisas ruins estiverem acontecendo na sua vida. Nós podemos sim nos debruçar aos pés do Salvador, entendendo que Ele pode realizar coisas, resolver todos os nossos problemas imediatos agora. Mas a principal alegria, a principal sustentação que deve nos manter firme é aquilo que em Jesus é, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos sustenta independente de lutas. Como nós cantamos aqui, vencendo, vem Jesus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza. Em segundo lugar, a verdadeira fé, ela é concebida pela palavra de Deus. Quero ler de novo com os irmãos os versículos 49 e 50, que diz o seguinte: o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aquele homem, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele era um dos servos de Herodes Antipas. Ele estava vivendo na sua casa, de repente seu filho fica doente, de repente ele ouve falar de um homem que consegue realizar milagres, ele vai até esse homem porque ele sabe que, poxa, tem um homem chamado Jesus de Nazaré que está fazendo grandes coisas. E naquele momento que aquele homem, aquele oficial do rei, chega ali diante de Jesus, Jesus ele fala no versículo 48, se vocês não virem, ou seja, Jesus está falando com o público, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. No versículo 49, esse oficial lhe demonstra que ele não vê outra solução a não ser Jesus. Aquele homem ele poderia ficar desanimado e ir embora, mas a fé daquele homem, através da presença de Jesus, através do relacionamento que ele estava tendo com Jesus, aquela fé crédula estava sendo amadurecida, estava sendo desenvolvida, porque aquele homem estava buscando o Senhor Jesus. Aquele homem ele teima, ele fala: Senhor, venha antes que meu filho morra. Esse homem está reconhecendo que somente Jesus tem poder para fazer tudo na vida dele, tudo. E Jesus ele fala: vá, o seu filho vai viver. E a prova de que essa fé ela foi amadurecida nesse relacionamento com Jesus é que esse homem ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não viu o seu filho curado. Ele não viu naquele momento, ele estava a 30 quilômetros de distância. Era o tempo de um dia inteiro de caminhada. Até Cafarnaum, de Caná até Cafarnaum era 30 dias. E aquele homem, ele creu na palavra de Jesus. Então Cristo, ele desenvolve aquela fé fraca daquele homem. Ele continua a ter relacionamento. Jesus não expulsa aquele homem da sua presença, mas Jesus pacientemente desenvolve a fé daquele oficial. E Jesus tinha coisas grandes para fazer ali. Jesus não tinha o objetivo de realizar um milagre porque ele podia. O Evangelho de João nos mostra que Jesus ele usa desses elementos para provar que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, na medida que a nossa fé ela é amadurecida por Cristo, essas promessas elas vão nos acompanhando. Jesus ele lançou uma promessa ali: vá que o teu filho vai viver. E aquele homem ele creu e ele seguiu, voltou para sua casa. Ele não se desviou do seu caminho. Ele ouviu a palavra de Jesus e foi para sua casa. A vida de fé, ela tem como alicerce essa certeza de que em todo o tempo Jesus está com ele. Aquele homem não tinha mais nada, ele só tinha essa palavra de Jesus com ele. Ele só tinha isso. E quão difícil é muitas vezes isso. Aquele homem ele não tinha, eu gosto de ressaltar esse fato nesse contexto bíblico, aquele homem não tinha a palavra de Deus com ele completa nas suas mãos. Nós temos. E muitas vezes nós deixamos a palavra de Jesus de lado, porque nós queremos que as nossas petições sejam resolvidas o quanto antes. No capítulo 6, quando Jesus está tendo que lidar com algo muito semelhante, Jesus ele fala que ele só quer, aquelas pessoas que estavam seguindo só queriam pão que ele podia multiplicar, e não estavam enxergando para ele que é o pão da vida, se remetendo a Êxodo 16, quando os pais desse mesmo povo estavam no deserto, falando: nossa, deveríamos ter ficado no Egito, porque lá a gente tinha comida. Então Deus ele dá o maná que sustenta aquele povo por 40 anos. E Jesus fala: está vendo lembram daquele maná? Eu sou esse pão da vida, é eu que trago vida.
E muitos se entristecem e vão embora, e Jesus se vira para os seus discípulos e fala: vocês por acaso também não querem ir junto? E o apóstolo Pedro, ele fala: Senhor, para onde nós iremos, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, e cremos que Tu és o Filho de Deus? Nós precisamos lembrar dessa verdade no nosso coração, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Nós temos a palavra de Deus que nos consola, nós temos todo o testemunho de Jesus Cristo na palavra de Deus, nós temos todos os feitos maravilhosos do Senhor Jesus revelados nas Escrituras, e nós devemos sim priorizar isso, nós devemos nos lembrar, nós devemos recordar todos os dias, porque nós somos extremamente pecadores, somos extremamente desesperados pela corrupção, como o profeta Jeremias nos ensina. Nós precisamos buscar no Senhor, nós precisamos ter essa fé, que é o alicerce, a certeza de que Jesus está conosco. O mesmo Cristo que se revelou num momento da história, se manifesta hoje pelo poder do Espírito Santo, na vida daqueles que creem na palavra do Senhor. E nós devemos lembrar disso, nós devemos lembrar daquilo que Jesus, ele pede a Deus Pai, na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E nós precisamos ter isso em mente. Então aquele homem, ele ouviu a palavra de Cristo e obedeceu. Jesus só deu uma ordem, falou uma palavra: vai, teu filho vai viver, teu filho vai viver. E aquele homem ouviu essa palavra, essa fé ela foi amadurecida, aquele homem não precisou ver. Isso nos prova que a fé, ela foi contrária da experiência daquele homem. Muitas vezes nós queremos ver milagres, nós queremos ver sinais maravilhosos no nosso meio, e nós podemos pedir isso para Deus realizar nos nossos meios, mas um fato é que, muito provavelmente, nós vamos viver a vida inteira sem ver esses grandes sinais. Não é uma regra que acontece a todo momento. Nós podemos pedir isso para Deus? Com certeza. Nós queremos ver isso? Com certeza. Mas todos os milagres, todos os sinais que são necessários para a nossa fé, o Senhor Jesus já realizou na palavra. Todos os milagres que são eficientes para que nós creiamos que Jesus é o Senhor, é o Salvador, tudo que acontece de bom, que pode acontecer nas nossas vidas, a palavra de Deus já nos promete, já nos garante isso. E nós devemos nos apegar ao que a palavra tem a nos dizer. A fé permanece na palavra de Deus e não duvida. Em último lugar, meus irmãos, precisamos entender que somente Cristo é Deus e somente nele devemos nos apegar, né? A gente viu nesse início que esse homem, ele veio desesperado, ele ouviu falar de um certo Jesus. No decorrer dessa narrativa, nós vemos que esse homem, ele só via Jesus como sua única opção, não como mais uma opção, mas como sua única opção, e ele creu e foi. E quando ele estava quase chegando na sua casa, os seus serviçais, as pessoas que moravam ali com ele, vinham na direção e falavam que o filho dele estava bem. E olha só que interessante, no versículo 52, esse homem ele faz uma indagação. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. A fé, muitas vezes, nós somos ensinados como algo que a gente não precisa estar se preocupando com como as coisas acontecem. A palavra de Deus nos ensina que uma fé madura, ela questiona. Uma fé madura, ela nos faz perceber que nós não estamos desorientados. Uma fé madura nos faz entender que existe um Deus que é soberano sobre a história e sobre os atos que acontecem no mundo. Um Deus que nos acompanha, ou seja, não é um Deus de aleatório. Eu falo outra palavra. Não é um Deus aleatório. É um Deus que coordena o rumo da história. E nós, limitados como somos, vamos muitas vezes nos questionar. Mas lembram, a palavra de Deus acompanha das suas promessas. A palavra de Deus é acompanhada de bênçãos para as nossas vidas, com certeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A promessa bíblica é essa. E muitas vezes nós vamos questionar, mas esse questionamento não pode ser fruto da nossa incredulidade. Esse questionamento deve ser o fruto do anseio de ver o poder de Deus no nosso meio. Como que acontece isso?
Eu quero saber o que Jesus tem feito na minha vida. Eu não quero saber somente que Jesus cura. Eu sei que Jesus cura, mas o como Jesus cura é o que promove relacionamento comigo e com Ele. É isso que eu preciso desejar na minha vida. Das coisas como Deus Ele opera. Muitas coisas Deus não vai falar. Não vai falar. Muitas coisas a gente precisa simplesmente crer. É o que basta. Mas às vezes o questionamento promove e amadurece, desenvolve cada vez mais a nossa fé. Jesus ele faz essas coisas a fim de nos manter firmes com o Senhor. E outra coisa que nós precisamos ver nesse texto, que Jesus ele curou à distância. Esse é um dos milagres mais emblemáticos de Jesus. Isso prova que Jesus é Deus. A gente só vê isso no Antigo Testamento, de alguém agindo à distância através do poder da sua palavra, que é o próprio Deus. O Senhor, quando criou os céus e a terra, através do poder da sua palavra, fez todas as coisas. Os salmos, eles enaltecem isso a todo momento, através do poder da sua palavra, através do seu sopro, originou o universo. E Jesus aqui, provando que é Deus, também, através da sua palavra, demonstra, faz um milagre à distância. Jesus fez isso outras vezes. Lá em Mateus 15 ele faz isso, em Lucas 7, Lucas 17 também. Jesus ele faz isso a todo momento. Isso provando que o nosso Jesus, o Jesus que nos dá a sua palavra, não é uma pessoa qualquer, não é um profeta qualquer, mas Jesus, ele é o próprio Deus. E é esse Deus que nos acompanha, é esse Deus que nos dá o seu Santo Espírito, que nos sustenta. A consequência da nossa fé é nos levar aos pés de Cristo. O questionamento deve fazer com que nós nos prostremos diante do Senhor. Quando o apóstolo Tomé, ele questiona sobre se Jesus, ele de fato havia ressuscitado, Jesus, ele pede para que aquele homem toque nas suas feridas. A palavra de Deus não fala que Tomé chegou e tocou. A palavra de Deus nos ensina que Tomé reconhece que Jesus é o Senhor, e Jesus ele fala, bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus ele é capaz de transformar a minha e a sua incredulidade em adoração. E qual é a natureza da fé? A fé verdadeira não precisa ver alguma coisa para exercer o seu poder. Jesus ele transforma a nossa incredulidade em adoração. A nossa fé ela precisa nos levar a crer que Jesus é o Senhor e Ele é que nos dá vida eterna. E a pergunta que eu quero fazer para vocês esta manhã, meus irmãos, se é que você tem a vida eterna? Você crê que Jesus é o Senhor, é o Salvador? Você crê que Jesus ele pode transformar a sua incredulidade em adoração? Porque aquele homem, por mais que ele fosse, no início, entendesse que alguém podia fazer, ele estava exercendo uma fé falsa, uma fé crédula, uma fé simplesmente que poderia, se fosse aparecer uma outra pessoa fazendo as mesmas coisas, ele ia buscar, mas Jesus transformou aquela incredulidade disfarçada de fé em uma fé verdadeira, que não apenas gerou fruto na sua vida, não apenas curou o seu filho, mas ele creu e todos que moravam na sua casa creram também. O testemunho dessa fé é a salvação. É crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Jesus, em outro momento, em João 5, ele vai dizer, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Volto a fazer a mesma pergunta. Você tem a vida eterna? Você crê que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? Quero deixar essa pergunta para reflexão ao longo da semana. Mas creia em Jesus, creia em Cristo. Ele é capaz de transformar a sua incredulidade em adoração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra nos revelada a nós. Obrigado porque nós temos o Senhor a quem recorrer. Obrigado porque o Senhor nos tirou, nos fez passar da morte para a vida. Obrigado porque nós cremos que o Senhor é o Senhor sobre tudo e sobre todos, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado porque essa verdade, ela penetra o nosso coração e não deixa com que a gente ande desamparado,
nesse mundo cheio de trevas, nesse mundo cheio de maldade. Mas nós cremos na palavra poderosa de Jesus Cristo, que nos promete que céus e terra passarão, mas que essa mesma palavra permanece. Obrigado, Deus, porque o Senhor, não precisando da gente, nos enxertou nesse povo da aliança, nesse povo de Deus, e nos dá as mesmas promessas de vida eterna. Somos eternamente gratos, Jesus, pelo seu poder, pela sua graça manifesta em nossas vidas, pelo seu amor que nos constrange a todo momento. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Sê conosco, Pai, ao longo da nossa semana. Sê conosco, Pai, ao longo desse dia. Que a nossa pecaminosidade, Pai, seja neutralizada, seja destruída, obliterada, a fim de que o Senhor cresça em nós, a fim de que o mundo veja em nós, Pai, Jesus Cristo. Não permita, Deus, que nós vivamos como incrédulos, mas que qualquer vestígio de incredulidade do nosso coração se proste aos pés do Salvador. Que a nossa incredulidade se transforme em adoração. Da mesma forma como o Senhor transformou aquela água em vinho, Pai, trazendo alegria naquele primeiro milagre realizado. Que a nossa vida também seja isso. Que a nossa vida seja transformada. Se o Senhor tem poder para transformar a matéria, imagine o nosso coração. Obrigado por nos amar tanto, por nos salvar, por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te louvamos, Jesus, em teu nome. Amém.